Saudações, irmão das almas. Saudações, irmã das almas. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Equador das Coisas. Este espaço cibernético, virtual, irreal, surreal, que pretende alcançar alguma espécie de resposta para algumas feridas abertas com as quais convivemos diuturnamente neste país, neste mundo e neste campo de saber que é a literatura, e neste grande arcabouço de possibilidades que é a arte. Muito bem. Estava eu perambulando pela internet, dando uma olhadinha em alguns livros, e acabei pousando meus olhos neste livro aqui, que na verdade é um pequeno ensaio, um pequeno artigo, baseado numa compilação de textos escritos por Ailton Krenak, um grande pensador pós-moderno brasileiro, um ser autóctone, homem da terra, detentor de saberes e conhecimentos muito atrelados ao seu lugar de origem, que ele expressa bem ser a aldeia Krenak, né? Ao território de refúgio ali, de habitação dos Krenak. No seu caso, ficando ali principalmente no território de Minas Gerais, ali pelo médio Rio Doce, onde infelizmente recentemente vimos catástrofe sem precedentes. Muito bem, do que se trata O Amanhã Não Está à Venda, do Ailton Krenak? É um ensaio, pessoal, como eu falei a vocês, muito curto. Você lê aí em 20, 30 minutos, assim como o texto do Yuval Noah Harari, que falamos no último vídeo, em vídeo recente, aqui no canal. É um texto que vai burilar justamente com a nossa situação atual e nos coloca algumas caraminholas na mente, nos faz pensar principalmente no que seremos após o estancamento, né, de toda essa sangria motivada pela pandemia do coronavírus no mundo e também, como não poderia deixar de ser, aqui no Brasil. O Krenak, ele começa o texto nos questionando acerca do convívio, do valor que dávamos ao real convívio interpessoal, ao real convívio entre seres humanos. Sabemos mesmo conviver? Sabemos mesmo utilizar de uma força empática a ponto de nos deixar sensibilizar com a dor do outro, com a necessidade do outro? Somos mesmo seres humanos?
o Krenak ele inicia o seu texto tocando neste ponto nevrálgico, né? Ora, somos seres humanos. O que define a humanidade? O que nos faz ser humano? O que nos cabe? Pense comigo. Para sermos humanos, como devemos agir? O que devemos fazer? Como devemos nos portar? Pense comigo. Pense com o Krenak. Depois dessa introdução metabólica, o Krenak vai pontuar os índices, né? Os signos que apontam para uma nova conformidade mundial ao se fazer política, ao se agir politicamente, que é a nefasta necropolítica. Ações, objetivos, introduções de planejamentos muito baseados na exclusão, na falta de assimilação, de alteridade, e que descamba na desigualdade, na desinformação e no prestígio à morte. E sobre a morte, o Krenak destaca também, nesse pequeno ensaio, nesse pequeno artigo, o quanto nos deixamos ser artificiais, o quanto de artificialidade há em nosso viver. Nós, seres citadinos, nós, seres do concreto, da selva de pedra, que nos aglomeramos, que nos acostumamos a nos aglomerar em sítios cavernosos, duros, cinzas, repletos de pequenas cadeias particulares que acabam sendo as nossas casas, os nossos apartamentos, sempre vigiados, sempre coordenados por um medo, sempre alimentados por uma força que nos tranca, que nos impede de conhecer a real liberdade. Muito bem. Continuando o texto, o Krenak, ele nos coloca uma questão: como venceremos o coronavírus? Quais são as nossas atitudes, quais são as nossas habilidades, competências, forças que serão capazes de colocar esse vírus abaixo? E aí ele cita 2 pontos. Venceremos o vírus, venceremos o coronavírus se formos cuidadosos e se tivermos coragem. Então, o cuidado e a coragem para o Krenak são as pedras filosofais com as quais devemos melhor enfrentar este caos. Concorda? Ao passo que o Krenak vai nos apontando caminhos
O interessante é que o Krenak não só explana a sua visão, né, acerca dessa problemática toda aí envolvendo o nosso tempo, mas ele vai dando pequenos pitacos, ele vai nos oferecendo pequenas trilhas, pequenos atalhos, caminhos, para que a gente consiga não mais fazer uma coisa que a gente fazia, que a gente estava acostumado a fazer ou nem sabia que estava fazendo, que é justamente a banalização da vida e do poder da palavra. A gente não presta atenção no quanto estamos banalizando o viver. Essa coisa factual, fatídica, metódica, paralítica, que é o nosso acordar, o nosso caminhar, o nosso voltar para casa, o nosso sentir, um sentir fraco, um sentir sem sangue, um sentir sem sentido. Muito bem. Para defender essa ideia de banalização da vida, de desprestígio à real potência da palavra, o Krenak ele vai trazer, né, tocar em dizeres do Foucault, Michel Foucault, filósofo francês muito importante, e o Krenak traz embasamento do livro Vigiar e Punir, do Foucault. E nos esclarece que essa questão da morte, a gente pode pegar como exemplo o nosso presidente atual. A morte é colocada nos seus discursos como um mero objeto, como um mero artefato. E se a gente fazer uma leitura, um retrocesso aí de pensamento, a gente vai encontrar um estudo mais acurado e uma referência à questão do que quanto mais morre-se, mata-se idosos, velhos, pessoas em geral, menos despesa para o sistema, menos despesa para o Estado, menos despesa para ser atribuída, atrelada a quem nos governa. Muito bem. E no final do artigo, pessoal, o Krenak muito sabiamente nos revela aquilo que a gente pensa como verdade, como caminho possível, que o futuro não é amanhã. O futuro é hoje. O que nós estamos fazendo para mudar o futuro, ou seja, o que nós estamos fazendo para mudar o hoje da gente. Nós que estamos em confinamento, em isolamento social, o que estamos fazendo para colaborar? O que você tem feito para ajudar o seu irmão? Você tem dividido uma palavra? Você tem dividido um abraço em forma de escuta, em forma de conselho?
você tem ajudado financeiramente alguém mais necessitado? De que forma? O que você tem feito? O que nós temos feito? E para finalizar a sua busca e as suas revelações neste texto, o Krenak faz um pequeno apelo ao final. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, nós não podemos voltar à normalidade. Voltar ao que éramos será o mais puro retrato da nossa tragédia. É preciso que algo aconteça. É preciso que algo mude. Voltar a fazer o que fazíamos, da maneira que fazíamos, naquele tempo sempre aligeirado, rápido, veloz, infalível, apressado, para o Krenak será a nossa maior derrota. O que você pensa sobre isso? Pense sobre isso e vamos conversar. O que você acha das ideias do Ailton Krenak? Para finalizar este vídeo, eu vou pedir licença a vocês para ler um trechinho do texto. O Amanhã Não Está à Venda, de Ailton Krenak. Abre aspas. O presidente da República disse outro dia que brasileiros mergulham no esgoto e não acontece nada. O que vemos nesse homem é o exercício da necropolítica, uma decisão de morte. É uma mentalidade doente que está dominando o mundo. E temos agora esse vírus, um organismo do planeta, respondendo a esse pensamento doentio dos humanos, como um ataque à forma de vida insustentável que adotamos por livre escolha. Essa fantástica liberdade que todos adoram reivindicar, mas ninguém se pergunta qual o seu preço. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima.